pensar em grandes invenções, muitos tendem a considerar o Brasil um país que pouco contribuiu com os avanços científicos do mundo moderno. Isso talvez pelo chamado complexo de vira-lata, expressão criada por Nelson Rodrigues e retrata a inferioridade na qual o brasileiro se coloca em face ao resto do mundo. Porém, a verdade é que durante séculos e até mesmo hoje em dia, cientistas brasileiros têm se destacado e criado importantes elementos tecnológicos utilizados no mundo todo e que também servem de base para novas invenções. Conheça agora alguns dos inventos mais notáveis criados por cientistas e inventores brasileiros. Começamos com uma invenção bastante polêmica quanto à sua autoria. Trata-se do avião, que para nós brasileiros não restam dúvidas de que fora criado por Alberto Santos Dumont. O maior inventor brasileiro de todos os tempos, mudou completamente a aviação moderna, contribuindo diretamente no desenvolvimento de dirigíveis e aviões. Em 1903, os irmãos Orville e Wilbur Wright conseguiram alçar voo com o Flyer One, considerado o primeiro objeto mais pesado que o ar a conseguir essa proeza. O detalhe é que eles precisaram de uma catapulta para impulsionar o aparelho. 2 anos depois, em 1905, o brasileiro Santos Dumont conseguiu fazer com que o 14 bis levantasse voo por meios próprios, usando um motor a combustão. Graças aos seus projetos, Santos Dumont abriu as portas para o surgimento de uma nova forma de transporte e, ao considerar isso um bem mundial, nunca patenteou suas invenções. Dumont foi ainda um dos pioneiros na história dos dirigíveis, quando resolveu colocar um motor movido a petróleo num balão. Ele chegou a sobrevoar e dar a volta na Torre Eiffel em 1901, voando a 22 km por hora. Com isso, conquistou o prêmio Deutsch de 11 mil francos, uma bela quantia para a época. O ultraleve é também uma criação desse notável brasileiro e foi seu último invento. O primeiro protótipo tinha estrutura de bambu e pesava cerca de 115 quilos. Suas medidas eram de 5,50 metros de envergadura e 5,55 metros de comprimento. Foi apelidado de Demoiselle, que significa libélula em francês. Você sabia que esse sensor de movimento do Xbox também foi inventado por um brasileiro? Alex Kipman é um dos pesquisadores da empresa e morava em Natal, no Rio Grande do Norte. Na época em que essa tecnologia foi lançada, a marca atingiu uma explosão de vendas. Todos queriam interagir com os jogos sem a necessidade de um controle, e poder dançar ou praticar esportes na frente da televisão foi uma enorme inovação. Em 1932, os engenheiros mecânicos José Brás Araripe e Fernando Lely Lemos desenvolveram um sistema de troca de marchas automática por fluido hidráulico. O projeto e o protótipo foram vendidos para a General Motors, que em 1940 lançou o modelo do carro Oldsmobile com a chamada transmissão Hidramatic, uma precursora do que pode ser encontrado em veículos automáticos de hoje em dia. A tecnologia de transmissão do som por ondas de rádio foi desenvolvida no final do século XIX. E apesar da criação do rádio ser atribuída a Nikola Tesla, foi o padre e inventor brasileiro Roberto Landel de Moura que em 1893 realizou a primeira transmissão radiofônica do mundo,
Na época, outros inventos estrangeiros já enviavam sinais telegráficos a curta distância com o uso de fios, mas foi Landau que, sem o uso de fios, conseguiu enviar a voz humana em distâncias consideráveis, utilizando-se de ondas de rádio, algo impensável na época. Infelizmente, ele não teve apoio do governo nem de iniciativas privadas e acabou abandonando seus experimentos. Apesar de parecer uma tecnologia um tanto quanto nova, a ideia do cinema 3D não é tão recente assim. Ela surgiu em 1934, quando Sebastião Comparato criou 2 modelos de projetores 3D e os apresentou no Rio de Janeiro. O projeto do italiano naturalizado brasileiro consistia em um pequeno equipamento que podia ser adaptado a projetores comuns e a uma tela especial. A imagem projetada era refletida por um espelho e o processo criava a sensação de que a imagem estava passando em um espaço vazio, como uma espécie de palco de teatro. Sebastião recebeu convites para aprimorar seu projeto fora do Brasil, mas recusou. Ele queria que essa fosse uma criação brasileira. Infelizmente, com o passar do tempo, suas criações acabaram caindo no esquecimento. Não é de hoje que muitas pessoas gostam de ouvir músicas ou qualquer outra espécie de som através de fones de ouvido. O aparelho considerado o avô do iPod foi inventado por um alemão naturalizado brasileiro. Andreas Pavel mudou-se para São Paulo quando criança e aos 27 anos, em 1972, criou o aparelho de toca-fitas portátil, batizado de Stereo Belt. 7 anos mais tarde, em 1979, a Sony lançou seu grande sucesso de vendas, o Walkman. Após anos de brigas judiciais, o inventor e a Sony entraram em um acordo e a empresa reconheceu a Pavel a autoria do invento. O Stereo Belt de Pavel apareceu nos cinemas no filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido, utilizado pelo mutante Mercúrio em uma das sequências mais memoráveis do filme. No ano 2000, o engenheiro mecânico Aron de Andrade, do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo, elaborou o primeiro coração artificial, um aparelho ligado ao coração natural e alimentado por um motor elétrico. A invenção brasileira dá uma chance aos pacientes em estado grave que não conseguem se adaptar às medicações e permite que possam ter mais tempo de vida, enquanto esperam por um doador real. Outra invenção brasileira é a primeira máquina de escrever da qual se tem registro. Em 1861, no Recife, ela foi criada pelo padre João Francisco de Azevedo, quando ele teve a ideia de adaptar um piano de 24 teclas para que pudesse imprimir letras em um papel. Sem dúvida, a ideia era bastante promissora. Azevedo confiou sua invenção ao negociante George Napoleon, que dizia ter possíveis interessados em fabricá-la nos Estados Unidos. Nunca mais teve notícias do vendedor, mas anos depois, um modelo quase igual foi apresentado em solo americano por Christopher Scholz. Em seguida, a empresa Remington comprou a ideia e passou a fabricá-la em escala comercial. Bartolomeu Lourenço de Gusmão é conhecido como o primeiro inventor e cientista brasileiro, graças à criação do balão a ar quente. Na época, Bartolomeu de Gusmão observou que o ar quente era mais leve que o ar exterior e que, com essa informação, seria possível criar um veículo que, com esse princípio, pudesse levitar.
Em 1709, seu invento chamado de passarola foi exibido para a corte portuguesa. O público, estupefato, viu o aparelho movido a ar quente subir a 4 metros de altura. Em 1980, o eletrotécnico Nélio José Nicolai criou um aparelho que permitia identificar de onde vinha uma ligação telefônica. Ele batizou o invento de BINA, sigla para B, identifica número de A, que em pouco tempo se espalhou pelo mundo. A radiografia também é uma criação brasileira. Foi o médico Manuel de Abreu quem pesquisou durante muitos anos uma forma de radiografar órgãos do corpo humano. Em 1936, conseguiu criar um sistema que usava chapas radiográficas para fotografar a parte interna do corpo, em especial os pulmões. A invenção criada no Brasil foi chamada de abreografia e permitia que doenças como a tuberculose fossem diagnosticadas de maneira mais rápida. Graças a essa invenção, Manuel de Abreu foi indicado ao Prêmio Nobel em 1946. A interface cérebro-máquina é uma via de comunicação direta entre o cérebro e um dispositivo externo. Ela é usada para aumentar ou reparar funções cognitivas e motoras em humanos. Um grupo de 150 cientistas, liderados pelo brasileiro Miguel Nicoleles, trabalhou em um projeto que ficou mais conhecido por ter sido apresentado na Copa do Mundo do Brasil, com o pontapé inicial da bola da Copa dado por um paraplégico com o exoesqueleto, uma estrutura metálica que dá sustentação ao corpo e reage a comandos do cérebro, como andar e chutar. Essa invenção é a ideia de Carlos Eduardo Lambolia, que criou o painel mais usado em todos os jogos de futebol televisionados. Em 1997, ele patenteou a criação e na Copa da França foi usada em todos os jogos do evento. Nos dias de hoje, é impossível imaginar um estádio ou ginásio, seja de qual esporte for, sem um painel para informar os espectadores. Um soro concebido para combater os efeitos causados por venenos de diferentes tipos, o soro antiofídico deve ser administrado tão rapidamente quanto possível, após o diagnóstico que identifica a fonte do veneno. Vital Brasil, um imunologista brasileiro de renome internacional, criou o antídoto em 1903, bem como soros para picadas de escorpião em 1908 e soros para veneno de aranha em 1925. Começamos esse vídeo com uma polêmica e terminaremos com outra. Independentemente da opinião de cada um sobre a segurança desse equipamento, o fato é que em 1989, um juiz eleitoral do estado de Santa Catarina, chamado Carlos Prudêncio, e seu irmão, um empresário da área de informática, criaram o que seria o primeiro terminal de votação por computador. No mesmo ano, ele foi instalado em caráter experimental na cidade de Brusque, em Santa Catarina. 6 anos depois, em 1995, o estado de Santa Catarina experimentou a primeira eleição totalmente informatizada da história. Graças a essa invenção, o Brasil é o país responsável pela maior eleição informatizada do mundo e, consequentemente, com a apuração mais rápida. Peço que se inscreva no canal e, se gostar dos nossos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Tchau!